Olá, queridos, bem-vindos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de podermos estar juntos. E nessa oportunidade nós falaremos sobre Mateus capítulo 24 e 25, onde o escritor relata sobre o sermão profético do tempo do fim. Mateus faz uma série de comentários desses sermões de Jesus, né? Ele começa lá no capítulo 5 ao 7, falando sobre o sermão da montanha. Ele fala do capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala sobre as descrições, sobre as obras e conduta das pessoas. Lá no capítulo 13, ele fala sobre os mistérios do reino dos céus. No capítulo 18 e 19, parte do 19 também, ele vai falar sobre discursos e problemas da comunidade. E no 24 e 25, Mateus faz um relato de Jesus fazendo um sermão profético, mostrando as coisas que haveriam de acontecer. Bom, então esse comentário de Mateus capítulo 24 e 25 vai responder pelo menos 3 perguntas que os discípulos fazem para Jesus. E por que eles fazem essas perguntas? As perguntas são as seguintes: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua volta? E quando será a consumação dos séculos? Quando é que isso vai acontecer? Por que eles fazem essas perguntas? Porque eles estão saindo do templo com Jesus, todos muito animados, muito empolgados. O mestre vai ganhando destaque, as pessoas vão confiando, vão crendo e vão vendo o que ele vai fazendo. E de repente há uma expectativa nesses discípulos de que o reino de Israel vai ser restaurado e de que eles serão as primeiras pessoas, ou seja, as pessoas mais importantes do reino, juntamente com o mestre, com o Messias. Mas quando eles mostram a estrutura do templo ali para Jesus, olha aqui, mestre, a estrutura do templo, o Senhor Jesus diz para eles assim: isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Parece que para os discípulos isso aqui foi como um balde de água fria em cima dessa alta temperatura deles, muito ânimo, muito animados. E Jesus diz uma palavra dessa. E eles saem dali, vão em direção a Betânia, e quando eles chegam em Betânia, antes de dormir, eles resolvem então, encucados com aquela resposta de Jesus, que eles esperavam, quem sabe o mestre dizia assim: isso tudo está muito lindo, está muito bonito, e nós vamos ampliar esse templo, nós vamos melhorar esse templo. Não, Jesus fala isso e eles ficam encucados. E Jesus então começa a falar para eles sobre os acontecimentos que haveriam de acontecer. Né? No capítulo 24, logo nos primeiros versos, até lá os versos 14, Jesus vai falando sobre falsos profetas, Jesus vai falando sobre fome, sobre peste, sobre guerra, sobre destruição, sobre perseguição da igreja, perseguição dos judeus, mortandade dos judeus, enfim. Jesus vai falando um monte de coisa para eles, para mostrar que isso aí eram sinais que breve iriam acontecer, mas que isso ainda não seria o final, seria princípio de dores. E quando a gente olha para esse comentário, nós podemos observar que isso seria simplesmente advertindo-lhes para que não fossem enganados por acontecimentos que aparentariam, mas não seria ainda o fim. E a gente observa que a igreja ela foi muito perseguida, muitos eventos sangrentos, muita fome, muitos terremotos, incêndios. Nós podemos observar no ano 64 depois de Cristo, quando o incêndio consumiu metade de Roma, e que a igreja foi bastante perseguida, foram sinais confirmando aquilo que Jesus tinha falado para eles. Bom, e quando a gente observa tudo isso que aconteceu para mostrar, antes mesmo da destruição de Jerusalém, nos anos 70, Jesus estava já falando para os discípulos que isso ia acontecer, porque eles, na verdade, tinham rejeitado o Messias, tinham rejeitado a vinda do Senhor Jesus para restaurar Israel. Não um Israel de guerra, não um Israel físico, não um Israel bélico, mas um Israel espiritual que confiasse, que cresce no Senhor, que recebesse o Messias como o Salvador de Deus para restaurar a nação de Israel e as demais nações da terra. E agora aqui nós vamos observar Jesus mostrando isso para os discípulos, que eles precisavam, na verdade, estar atentos e que eles não se desviassem da verdade de tudo aquilo que ele já tinha os ensinado.
Mas vale ressaltar, queridos, que quando chega no capítulo de número 25 de Mateus, depois de Jesus falar todos esses acontecimentos que haveriam de vir, Jesus agora mostra um outro comentário sobre um senhor que deveria cuidar dos seus empregados, e ele fala para cada um de nós que somos servos de Deus, que servimos a Deus, que devemos cuidar das coisas de Deus como não sendo nossas próprias, mas como sendo coisa do Senhor. E principalmente para aqueles que têm pessoas sob sua responsabilidade e não tratar essas pessoas como sendo sua mercadoria, como sendo seu produto, como sendo massas de manobra, mas que saibam cuidar porque pertencem a um Deus e que a cada um de nós que temos responsabilidade sobre isso, havemos de prestar conta um dia diante de Deus. Depois ele fala sobre a parábola das 10 virgens, quando ele diz que elas estavam aguardando pelo noivo e 5 delas eram prudentes e 5 nécias. As prudentes, além de estar aguardando, ainda tinham azeite nas suas vasilhas. As nécias só tinham exatamente a fachada, ou seja, só o azeite que estava queimando. E diz a palavra de Deus que Jesus também ainda prossegue um pouquinho falando sobre o Senhor que entregou talentos aos seus servos para que eles trabalhassem e multiplicassem. Tudo isso nós observamos que são acontecimentos para o fim. Quando Jesus está dizendo sobre a noiva, essa igreja, essas 10 virgens, ele está mostrando que a igreja atual, aqueles que se dizem igreja de Cristo Jesus. Eu sei que ele vem buscar uma igreja que está preparada. Ela está em todos os 4 cantos da terra, mesmo nos lugares onde são perseguidos, existe lá a igreja esperando. Mas existe muita gente hoje que se diz igreja, mas que está dividido. Dividido como, pastor? Nós não estamos divididos entre ricos e pobres. Nós não estamos divididos entre capitalistas e socialistas. Nós estamos divididos entre aqueles que aguardam a vinda do Senhor e aqueles que faz de conta que aguardam, porque na verdade eles não têm testemunho próprio em si, não têm vida espiritual própria em si. Dessa vida de Cristo Jesus no seu interior, simplesmente tem aparência, às vezes faz parte de todos os rituais, dos cultos e tudo mais, mas dentro de si não há uma convivência espiritual, aguardando ansiosamente o dia do Senhor Jesus. Hoje nós pregamos, nós temos ouvido falar de um evangelho muito fácil, do evangelho da prosperidade, do evangelho do toma lá da cá, do evangelho venha para Jesus que o Senhor vai te abençoar, o evangelho venha para Jesus que você vai ser milionário, venha para Jesus que todos os dramas da tua vida vai cessar. E não é esse o evangelho que pregamos, que Jesus manda pregar. O evangelho que Jesus manda pregar é o evangelho da vigilância, ser vigilante, seja separado, separe-se do mundo, trabalhe como a parábola dos servos, trabalhe aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, faz prosperar na obra de Deus, para que muitas outras vidas sejam alcançadas ainda para o seu reino. E Ele certamente há de os recompensar. Queridos, que Deus nos abençoe nesta oportunidade. Para você que aguarda Jesus, aguarde com ansiedade, mas também com sinceridade no seu coração, com vida de fidelidade, com santidade, aguardando esse grande dia do Senhor. E para aqueles que fazem a obra de Deus, não esqueçam, um dia haveremos de prestar conta de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos diante dele. Que Deus nos abençoe, tenham todos um dia de bênção, um dia de vitória, e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.